Pronto, vamos para a nossa discursiva, né? A gente vai analisar o edital embasado no edital passado, né? Ver como é que é essa ideia, falar de alguns temas, vamos analisar a estrutura, né? Analisar a discursiva, né? Bom, vamos lá. Ó, das correções da prova. Eu gosto de analisar um pouco o edital até chegar na discursiva, para a gente poder entender, beleza? Ó, serão corrigidas somente as questões discursivas transcritas para o cartão resposta. As respostas das questões objetivas efetivamente marcadas no cartão resposta. Então, traduzindo, tem que estar, né, na folha adequada que eles entregam, que eles observam. É bom no dia do concurso. O que é que eu observo em dias de concurso? Não sei se vocês vão concordar. O que atrapalha mais é o psicológico das pessoas. A gente escuta muita coisa, né, no dia do concurso, né? A gente fica com muito medo. Então, quanto mais concentrado a gente ficar, melhor. A gente vai fazer um concurso e diz, oh, meu Deus, no distrito tal teve isso, o transporte do distrito tal vai faltar, e não sei o quê. Aí você passa a criar um medo irracional. Você não sabe o que vai acontecer na prova, mas você cria esse medo. Então, é bom a gente se pautar no edital, tranquilidade, faça a sua parte, que tudo vai dar certo. Não se preocupe com quem vai estar fiscalizando a sua prova. Não se preocupe só em você fazer o correto. O correto é o quê? Ler o edital, primeiramente, tá? Aqui, ó, sem emendas ou rasuras, com caneta esferográfica de tinta preta. Lembrando que PND segue os moldes do Enem, do ENAD, é a mesma prova, né? Se não me falha a memória, do ENAD. Não é isso, Natália? Não é isso, Toia? O Jerônimo também pode, vocês podem me dizer. Mas eu acho que vale a mesma prova do ENAD, é a mesma prova PND. Se não me falha a memória, é isso. Fabricada em material transparente, não pode ser uma caneta, né, que você não possa ver o tubo de tinta, e de acordo com as instruções apresentadas, sob pena da impossibilidade de leitura óptica, ou seja, fazer uma prova de vermelho, caneta vermelha, o leitor da leitura óptica não lê, não consegue ler. Então, é o mesmo padrão, né, Paulinho? Muito bem. Então, essa é a ideia. É sobre pena da impossibilidade. Se você fizer de lápis, do mesmo jeito. Então, caneta preta é isso daqui. Das correções da prova. A resposta da questão discursiva deverá ser apresentada no espaço específico da questão, caneta esferográfica de tinta preta, esferográfica, porque tem a caneta gel, que é aquela caneta que não tem a bolinha de esfera metálica na ponta. Tem que ter cuidado. Até, pessoal, eu já vi cada situação em concurso público, você não tem noção não, viu? Eu já vi cada situação. Mesmo as pessoas lendo, parece uma coisa tão básica, mas às vezes as pessoas parece que não entendem a leitura direito, não sei, leem rápido, né? Escuta muito o outro colega. Então, a gente tem isso. Então, a caneta esferográfica de tinta preta. Tem que ter aquela bolinha de esfera na ponta da caneta. Limite máximo de 30 linhas, tá? Sendo desconsiderada a parte do texto que ultrapassa. Tipo assim, ó. Você escreveu 30 linhas, ultrapassou aquilo dali, não é contabilizado. Sendo desconsiderada a parte do texto que ultrapassa o espaço destinado à resposta, tá? O texto definitivo da prova discursiva não poderá ser assinado de jeito nenhum. Assinado, rubricado, ou contém outro local que não apropriado qualquer palavra ou marca que possa identificar o participante. Isso aqui é a questão da idoneidade do concurso. Idoneidade do concurso. O que é isso? Você não pode, em hipótese alguma, assinar. Que aí você, né, de repente, por exemplo, eu estou fazendo um processo de correção.
Aí eu vejo a assinatura de um amigo meu. Se eu for uma pessoa de caráter, sou um mau caráter, eu posso ajudar essa pessoa na prova, né? Dando-lhe uma nota boa. Se eu não tiver ética, não tiver caráter. Então, isso aqui garante exatamente a idoneidade do concurso, tá? Então, vamos lá. Aí eu tenho a estrutura, né? A prova do ENAD é essa estrutura, que é a formação geral. Nós temos 30 questões de múltipla escolha, mais uma questão discursiva. A questão discursiva do componente formação geral, além de abordar aspectos envolvendo situações, problemas, estudos de caso, afeitos aos objetos do conhecimento da área, também avalia aspectos como clareza. Já já eu vou colocar para vocês como é que é o chaveamento que eles fazem, viu? A correção. Tem o chaveamento igual o do Enem. Competência 1, competência 2, competência 3, né? Se eu não me engano, vale de 0 a 10, né? Essa prova. 0 a 10, correto? Então, cada competência, por exemplo, a competência 1, você pode angariar até um ponto nessa competência 1, tá? E aqui ele vai colocar uma situação problema. Cunheri, qual a diferença de uma questão discursiva para uma prova de redação do Enem? É porque ele já vai colocar as ideias que você vai fazer. Ele vai colocar as ideias que você vai fazer, tá? Eles vão trabalhar com essas ideias em si, tá bom? Então, ele vai trabalhar com essas questões, com essas ideias, tá? Eu vou já já passar como é que foi o tema PND. Vocês lembram do tema PND do ano passado? E aí eu vou colocar possíveis temas que podem também ser abordados, tá? Possíveis temas que poderão ser abordados. E aí eles vão colocar situações, problemas, estudos de caso, para poder trabalhar. Como é que é feita a estrutura? É assim, ó. A gente tem, vamos supor que ele coloque as perguntas, as causas, as consequências e uma solução à luz de Paulo Freire, um exemplo. Então, ele colocou três coisas aqui. Então, a introdução, que vai falar de um modo geral, mas você vai mencionar que você vai trabalhar com o quê? Para solucionar as causas, as consequências, à luz de quem? À luz de Paulo Freire. Certo? Dando para entender? Vai trabalhar as causas, as consequências, à luz de Paulo Freire. Tá bom? Depois, nesse primeiro parágrafo, é a diferença que é assim, ó. Na redação do Enem, estou fazendo esse comparativo para vocês entenderem, você vai ter a introdução, você vai ter o desenvolvimento, que normalmente ele é formado por 2 parágrafos, e você vai ter a conclusão. Nesse caso, como eu tenho 3 perguntas, você vai alongar mais um parágrafo. Então, o desenvolvimento, ele vai ter 3 parágrafos para responder, que são as causas, que são as consequências, e você vai falar à luz de um pensador que eles vão colocar. Por exemplo, Paulo Freire. Tá dando para entender, pessoal? Tranquilo? Aí a conclusão, normalmente a pessoa opta ou não fazer. Eu oriento vocês fazerem, por quê? Porque a competência 5 da discursiva, ela vai trabalhar sobre as propostas, né? Ele vai trabalhar com as propostas. Então, essas propostas, elas são importantes para ver a questão da pontuação. Ela vale, inclusive, 4 pontos. Deixa eu ver, 4, 6, 8, ela vale 4 pontos. Então, é bom fazer o quê? A conclusão, colocar as propostas, né, para poder solucionar o problema. Então, Natália, quantos parágrafos nós temos aqui, ó? Nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, né? 5. Eu tenho uma introdução, eu tenho uma introdução, eu tenho mais 3 parágrafos, né?
e vai formar 4 parágrafos até o desenvolvimento, são 3 parágrafos no desenvolvimento, e eu tenho o último parágrafo da conclusão, que é meu 5º parágrafo. Vocês estão entendendo? Olha, meu 5º parágrafo. Coloca um okzinho aí para ver se vocês estão entendendo. Vocês têm alguma pergunta? Está bem explicado aí? Vocês entenderam, né? A ideia é diferente do Enem. É diferente de uma redação normal. Por exemplo, a UVA, né? Que aderiu ao Enem, é apenas a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Aí o que é que vai ser avaliado? A clareza. A clareza. Professor. Pois não, minha amiga Emanuele. Boa noite. Boa noite, eu tô entrando agora na aula. Aí eu já ia perguntar se é igual a do Enem, né? Você acabou de dizer que é diferente. Aí como eu tô entrando agora, eu queria saber essa diferença. Pronto, Emanuele. Quando eu chegar, eu vou explicar agora, mas você vai entender bem, porque eu coloquei a redação passada, entendeu? A discursiva passada. É porque assim, ó, no Enem ele te dá um tema, certo? Ele vai te dar um tema. Aqui ele vai te dar, no PND, ele vai te dar perguntas, como se fosse uma situação-problema. Emanuele, professora da rede estadual, né? E ela se deparou com tal situação. Aí ele coloca a situação. Aí ele diz assim, quais são as causas que a Emanuele deve investigar, as suas consequências, à luz de Vygotsky? Tá vendo que são 3 perguntas, não é? 3 perguntas que eu fiz, aí qual a diferença? Ó? No Enem, Emanuele, você vai ter 4 parágrafos, certo? Em tese é assim, ó, a introdução, o desenvolvimento, que você vai colocar 2 parágrafos para ficar mais organizado, e você vai colocar a conclusão, entendido? Você vai colocar esses 4 tópicos aqui. No PND, a redação, que é a discursiva, que a gente chama, mas que segue o mesmo molde, você vai colocar a introdução, aqui ele perguntou as causas, as consequências, à luz de Vygotsky. Você vai dizer, e vamos analisar as causas, consequências, à luz de Vygotsky. Não vai entender, né? Aí, quando chegar no desenvolvimento, são 3 perguntas, aí você vai fazer 3 parágrafos. Um parágrafo para falar das causas, outro parágrafo para falar das consequências, tá certo? Ó, consequências. E o outro, à luz de quem? Do Vygotsky. E o último parágrafo seria a conclusão. Você entendeu? Você pode perguntar, viu? Então ele é mais complexo, assim, tem que desenvolver mais. Porque Ele tem vai. que fazer É mais porque. parágrafos. E outra coisa, vai ter mais parágrafos, exatamente. Porque, ó, ele vai te fazer 3 perguntas. Eu vou avançar aqui, só para você entender, certo? Esse aqui foi o tema da última prova, o idadismo, tá? Aí, bem aqui, ó, ele coloca assim, ó. Discuta o idadismo como desafio e social e educacional no Brasil, beleza? Ó, primeiro ponto. Aborde os efeitos das diferenças geracionais. Efeitos. E a última, você vai colocar o quê? Uma proposta de atividade para combater o idadismo. Entendido aí? Ó? São 3 perguntas. Então, são 3 perguntas que você vai responder nesses 3 parágrafos de desenvolvimento. Faz um fechamento bem simples. Em síntese, é importante combater o idadismo no Brasil, tal, tal, tal. Você está entendendo? Então, essas 3 perguntas que já nós vamos trabalhar, você vai ter aqui uma discursiva com quantos parágrafos aqui, Emanuele? Ó, vai ter 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos, certo? Na redação do Enem, você tem 1, 2, 3, 4. Você tem 4 parágrafos. Beleza? Já vou dizer a pontuação de cada competência. Você entendeu? Aí lá na Sim. frente eu vou... Lá na frente, Emanuele, eu vou explicando a estrutura para você entender melhor, tá? 5 para 30 linhas, viu? 5 para 30 linhas. Ficou bem fatiado, né, Paulinho? Ficou bem? Rapaz, é umas coisas, né? Meu Deus do céu, eu fico pensando. Bem, clareza, né? Então, aqui são algumas coisas. Essa estrutura, né, que eu coloquei aqui, é para vocês entenderem como é que é a estrutura, né? O que é que você tem que fazer
para poder conseguir uma nota boa na discursiva. Primeiro é a clareza. Ano passado eu fiz, mas na redação só consegui alcançar nota 7. Você fez essa mesma estrutura? Não, né, Manuel? Pode falar, vou habilitar o áudio e falar, viu? Aula de vocês. Eu não me preparei direito, não. Nem sabia dessa diferença. Aí eu só consegui tirar 7 mesmo. Imagina se eu soubesse, né, dessa estrutura. Aí eu ia tirar uma nota muito boa, viu? E se você tirou 7, né? Claro, você tem essa noção da redação, né? Só que você deve ter utilizado uma estrutura mais tipo Enem, não foi? E aí... Foi, eu fiz porque era a conclusão da faculdade, né? Foi o ENAD, o ENAD. PND. Isso. Sim, sim. Entendi. O ENAD, né? Que é a mesma coisa, né? Foi a mesma coisa. Pois é, Manoel. E aí você vê como você tirou nota boa, né? Como é que foi a nota dos demais? Foram boas, pessoal? Só se vocês quiserem falar, fiquem à vontade, tá? Foram boas as notas de vocês? Como é que foi a nota aí no PND? PND vai ser a sensação do momento é o PND. Eu tenho muita pena de quem não vai fazer PND, pessoal. Porque começa assim, alguns municípios aderem, aí os outros vão começar a aderir também, porque é uma economia. Vai ser a primeira vez, né, Gigi? Tudo bem. Boa prova, vai dar tudo certo, viu? É tranquilo, é só seguir essa estrutura. Eita, Natália. Natália, 9,5. Você fez... Natália, você teve aula comigo nessa estrutura? Não me lembro. Eu sei que você já fez cursinho aqui com a gente, eu me lembro. Não sei se foi PND. Teve, né? Pronto. Porque eu estou tentando lembrar se você teve essa aula. Foi tenso, Paulinha? Pois é. E aí, PND vai ser a nova sensação do momento, viu? Olha, clareza, escrever de forma... O que é que eu sempre falo? Na vida e na redação, seja você mesmo. Não tente enfeitar. Escreva do jeito que você sabe. A partir do momento que você faz do jeito que você sabe, ok? Pronto. Você acaba tendo originalidade. Uma coisa que os corretores, eles gostam muito, é a chamada originalidade, tá? Muito importante a questão da originalidade. Eu, particularmente, prefiro as provas do INEP às de concurso, com certeza, muito mais organizada. Você pegar a prova do PND, ela é uma prova cansativa porque ela tem situação problema, mas se você pegar o fio da meada, você vai embora, beleza? Você vai embora. É o que eu sempre falo, é uma prova contextualizada. Se eu não tem aquele negócio incorreto, não marquei o correto, não tem aquilo ali, é muito ruim, pessoal. Ali faz muito o candidato se enganar. Então é preciso ter clareza, coesão, coerência, as estratégias argumentativas. Ela se difere também, Emanuele, do Enem, por quê? Porque você vai fazer respondendo às perguntas de uma forma dissertativa expositiva, mas assim, expondo o que você está falando, mas como se fosse, segundo o autor, você não vai colocar uma opinião em terceira pessoa, não. Tá? O vocabulário, a gramática derruba muito o candidato, viu? Apesar de ser um ponto, mas tem a escala que é bem trabalhada, viu? A escala 0, 0,25, 0,50, 0,75, ponto. Então, a gramática derruba muito o candidato. Aqui é a estrutura básica da redação, a gente tem a introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Aqui é o exemplo de uma estrutura. Eu vou voltar aqui só para explicar um pouquinho das competências. A tua redação, ela vai ser corrigida assim, ó. Competência 1, competência 2, competência 3, competência 4, competência 5. A competência 1 é o domínio da escrita.
É o domínio da escrita. A competência 2 é para compreender a proposta da redação, a proposta da discursiva e o gênero. A 3 é selecionar os argumentos, é igual ao do Enem. Só muda, que eu vou falar já já, a pontuação. Organizar os argumentos. Aqui é a parte coesão e coerência. E bem aqui é as propostas que você vai colocar, que ele vai perguntar e você tem que trabalhar. No domínio da escrita tem 0, 0,25, 0,50, 0,75 e 1 ponto. Então, o máximo que você pode angariar é 1 ponto. Nessa, do mesmo jeito, 0, só não tem 0. O mínimo que você pode tirar é 0,25. 0,25, 0,50, 0,75, 1 ponto. Seleção de argumentos já é 2 pontos. É 0, meio, 1, 1,5, 2 pontos. Coesão, 0. Aí vem meio, 1, 1,5, 2 pontos. E aqui, N0, N1, N2, N3, N4. 4 mais 2, 6, mais 2, 8, mais 2, 10. Paulinho, já vou explicar direitinho aqui essa pontuação, viu? Não estava preparada, fui no escuro e meu foco também é para o Rio. Ah, certo. Gostei da sua linguagem, metodologia, fiz a prova do município com a sua voz na cabeça. E me arrependi do estado. Tudo bem, Paulinho. Pegou a prova, Paulinho, do município? Fazer boa prova? Espero que sim. Então, como é que é essa questão aqui? Vocês estão percebendo que a intervenção, ela vale 4 pontos, né? A intervenção. Olha que coisa legal, ó. Então, quem entender bem, né? Quem entender bem a proposta, né, da discursiva, vai conseguir fazer uma excelente prova, certo? Porque aqui vale 4 pontos, né? 4 pontos na proposta. Coesão vale 2, seleção de argumentos vale 2, e aqui compreender a proposta vale 1. Eu coloquei aqui, ó, o tema da discursiva do ano passado, foi esse aqui, o idadismo. Como é que ele fez? Ele colocou o texto 1, que a gente vai ler, o texto 2, e ele vai fazer perguntas, e depois eu coloquei 2 temas inéditos para vocês treinarem, viu? Coloquei 2 temas inéditos para vocês treinarem. Então, vamos lá. Natureza do idadismo. Olha aí como é interessante. Vamos imaginar que você não sabe o que é idadismo. A prova, por isso que eu concordo muito com as palavras da Emanuele, a prova do INEP, o bom é que ele explica, né? Ele te dá os textos bases, ele vai explicar o tema e fica bem tranquilo para você fazer uma boa prova. Olha o que é que ele fala. A natureza do idadismo. O idadismo refere-se aos estereótipos, ou seja, como pensamos, aos preconceitos, como nos sentimos, e à discriminação, como agimos, direcionados às pessoas com base em sua idade. Pode ser institucional, interpessoal ou autodirecionado. Então, aqui é o quê? É a questão da idade, relacionada à questão da idade. O idadismo institucional refere-se às leis, às regras, às normas sociais, às políticas e às práticas de instituições que restringem justamente oportunidades e sistematicamente desfavorecem indivíduos devido à sua idade. O idadismo interpessoal surge nas interações entre 2 ou mais indivíduos, enquanto o idadismo autodirecionado ocorre quando é internalizado e voltado para si mesmo. Então, o idadismo,
é exatamente aos estereótipos relacionados à idade, os preconceitos, a discriminação, direcionados às pessoas com base na idade. Aí o texto 2, ele fala do Estatuto do Idoso. Olha o artigo 22, ó. Nos currículos mínimos dos diversos níveis de ensino formal, serão inseridos conteúdos voltados ao processo de envelhecimento, ao respeito e à valorização da pessoa idosa, de forma a eliminar o preconceito e a produzir conhecimentos sobre a matéria. Os critérios de avaliação da idade, da juventude ou da velhice não podem ser puramente os do calendário. Ninguém é velho só porque nasceu há muito tempo, ou jovem porque nasceu há pouco. Além disso, somos velhos ou moços, muito mais em função de como pensamos o mundo, da disponibilidade com que nos damos, curiosos, ao saber, cuja procura jamais nos cansa e cujo achado jamais nos deixa insatisfeitos e imobilizados. Somos moços ou velhos, muito mais em função da vivacidade, da experiência, da esperança, com que estamos sempre prontos a começar tudo de novo. Se o que fizemos continuar a encarnar sonho nosso, sonho eticamente válido e politicamente necessário, somos velhos ou moços, muito mais em função de se nos inclinarmos ou não aceitar a mudança como sinal de vida e não a paralisação como sinal de morte. Ele te dá um texto, e aí vem, olha aí, Emanuele, aí vem a pergunta que ele colocou. Foi esse tema que você fez, não foi? Aí, ó. Esse tema aí, ó. Em uma reunião pedagógica, os professores, motivados pela Lei 14.423/2022, muito bem, Emanuele, e pelos recorrentes discursos idadistas na escola, planejam atividades didáticas que abordem esse tema em seus planos de aula. Quero ouvir de vocês isso aqui, ó, cada perguntinha. Com base na situação problema, na leitura dos textos motivadores, elabore um texto dissertativo argumentativo que, respeitando os direitos humanos. Número 1. Discuta o idadismo como desafio social e educacional no Brasil. Olha a palavra desafio. Você vai colocar quais são os entraves que esse tema traz para o Brasil, né? Tanto na parte social e educacional. 2. Abordar os efeitos das diferenças geracionais, tá? E 3, apresentar ao menos uma proposta de atividade para combater o idadismo e promover a integração intergeracional na escola. Então, tá aí essas 3 perguntas, e aí eu queria que vocês me falassem, eu vou escolher aqui um dos 3 aqui, o que é que a gente pode fazer, uma proposta de atividade para combater o idadismo e promover a integração intergeracional na escola. O que é que vocês fariam? Já eu vou falar. Pois não. Eu não lembro que eu coloquei ainda, eu vou procurar aqui o rascunho. Mas eu lembro de passar muito tempo, eu tive que corrigir, que eu coloquei assim, faz-se necessário que o governo... Aí eu pensei, eita, o que é que eu fiz? Estou mandando o governo fazer uma coisa, aí eu fiquei preocupada disso prejudicar. Aí eu demorei tanto esperando isso. E aí eu não sei se isso é certo ou errado, porque tinha pedido para o governo fazer uma coisa, e aí eu não sei se isso é certo, né? Uhum. Porque ele coloca assim, apresente ao menos uma proposta de atividade para combater. É assim, quando você faz a proposta que você coloca o governo sendo um agente, não tem tanto problema não, porque foi na conclusão, né, que você colocou isso daí, não foi? Sim, nessas propostas, né? Se foi na proposta, não tem problema não. Porque você pode colocar um agente que vá se responsabilizar por fazer algo. O que você não pode colocar é muito aquele argumento voltado mais ao que você pensa, entendeu? Não pode. Porque ele diz, ó, apresente ao menos uma proposta de atividade para combater. Se você acha
que o governo ele pode ter algo, é uma proposta que você está apresentando, tá entendendo? Então, não tem problema nesse caso, não, viu? Você pode fazer isso sem problema. Então, a nossa amiga Manoela vai ver o rascunho para ver o que é que ela falou do idadismo como desafio. Natália, você falou sobre o que, Natália? Você lembra? Foram 3 tópicos, né? Discutir o idadismo, né, como desafio. Certo, sem problema, Natália, tranquilo, viu? Se você também quiser externar, pode ficar tranquilo. Ó, eu coloquei também, enquanto a Natália se organiza aí, e a nossa amiga Manuela também, eu coloquei temas Professor? inéditos. Pois não, minha amiga Paulinha, você lembra o que é que você colocou aí? Eu estou com a minha prova em mãos. Eita, menino, muito bem. Estou com muita vergonha, porque como eu fui às escolas, não tem nada a ver com a estrutura, e assim, realmente, faz jus à péssima nota que eu tirei. Ah, você está tendo consciência que a estrutura está fora do molde, né? Com toda certeza. Uhum. Isso assim, entre aspas, né? Isso é bom agora porque tem como você conseguiu identificar, né, o problema, né? Você identificou. Muita coisa, e, gente, não tem nada a ver com a estrutura, e aí, depois de tantos anos, né, tanto tempo, eu relendo aqui, nossa, eu não sei, fico sem palavras, porque não tem nada a ver com a estrutura e nem com o que você está falando aí, é outra realidade para mim. Pronto, você fez quantos parágrafos? Você lembra? 30 linhas, 4 parágrafos. Você fez na estrutura do Enem, foi, Paulinho? Praticamente, eu estou com o rascunho aqui na minha frente. Uhum. Pronto. Pronto, deixa eu só voltar aqui para o nosso amigo Gigi tirar aqui uma foto. Essa aqui, né? Deixa eu ver. Essa parte aqui, né, o Gigi? Sim, Paulinho. Então, você conseguiu identificar, né, onde é que está o problema, né? A introdução, Consegui. você falou desses temas aqui, dos efeitos, não, né, na introdução? Falei, mas eu falei de uma forma muito rasa, praticamente repeti muitas palavras e muitas informações que estavam lá no estudo de caso. Entendi. Você repetiu demais, né? Por nada, meu amigo Gigi. Entendi. Realmente, complicou, né? Mas o bom é que você identificou, né? Aí você identificando agora, você vai ter a oportunidade de fazer as redações e serem corrigidas e identificar o problema, né? E quando você não identifica o problema, complica, né? Quando você não identifica. Com certeza. A minha conclusão ficou assim tão primária, assim tão... Eu sei. Portanto, sabendo desse conflito de gerações e de suas diferenças, tanto o Ministério da Educação como o Estado e o município, olha, nada a ver com nada. Entendi. Você só fez mesmo para cumprir tabela, né? Digamos assim, essa parte da conclusão, né? Fazer o fechamento mesmo. Mas desse ano será diferente. Vai sim, com certeza. Eu vou mostrar algumas estruturas, né, que você pode fazer, deixar a estrutura bem organizada. Você não fez o cursinho passado, não, com a gente? Não fiz. Eu fui às escuras, realmente, eu fui assim, tanto eu como outros colegas, nós fomos apenas para experiência, para ver como era a prova, tanto que esse tema aí, ninguém sabia para onde ia, todo mundo assim, igual cego em tiroteio. Foi muito complicado, mas esse ano eu preciso... praticamente assim, eu estou em sala de aula, assim como outros colegas também. A prática, nós sabemos. E a teoria?
A gente precisa ir atrás dessa... Não é um atestado que comprove a nossa experiência, não é isso. Mas eu preciso me superar, porque eu me recuso a receber a nota no geral que eu recebi. Eu não aceito. Entendi. Muito bem, Paulinho. Muito bom. E aí, Emanuele? Já leu da Natália também, projetos para integração e combater o preconceito. Muito bem. Emanuele, o que você colocou aí? Está parecida a estrutura? Bem na estrutura. Eu nem sei dizer se eu alcancei muito, porque eu fiz sem estudar, né? Aí você estava perguntando aí esses pontos, 1, 2, 3, sobre o ponto 3, né? Eu coloquei assim, ó. Aí você me diga se eu acertei ou não, né? Eu coloquei, se faz necessário que o governo, por parte do Ministério da Educação, em conjunto com o Estatuto do Idoso, promovam conscientização, começando na formação dos docentes, com conteúdos formativos e práticos para aplicação em sala de aula, que valorizem e incentivem a promoção da integração intergeracional na escola por meio de projetos dinâmicos. Eita, que eu botei, foi muita coisa. Eu acho que eu fui muito longa nisso. Essa conscientização aí, que a gente tem medo, viu? Dele não, se você não colocar, especificar bem o que seria essa conscientização, ele pode, você pode perder pontos aí. Porque conscientizar é muito vago, entendeu? Diz assim, eu vou conscientizar, mas de que forma que vai ser feita essa conscientização? É até mais comprido, aqui é conscientizar por meio de projetos. Aí, como é rascunho, aqui eu fiz umas coisas que eu não entendi. Aí, por meio de também campanhas de saúde mental, podem ser fortes aliados na promoção. Aí, depois eu fiquei com medo, depois que eu vi, nossa, mas eu tô obrigando o governo a fazer muita coisa, não tirar ponto de mim. Entendi. Mas muito bem, mas tá boa, assim, a sua estrutura tá boa. A Natália está dizendo, professor, iniciei no panorama atual. Lembro, sim. Bem de acordo com o que foi passado, né? E aí, Paulinha? Eu fui nessa mesma linha aí da colega. Coloquei, concluindo, né, que deveriam criar campanhas, projetos para serem trabalhados dentro das escolas, como atividades extracurriculares de conscientização e práticas pedagógicas associadas. Ou seja, eu quis ensinar ao governo como faz a educação e, me perdoe a palavra, me lasquei, porque, olha, professor, não foi só eu que fui nessa linha, a maioria dos colegas também foram, falaram do EJA, falaram em tanta coisa, e no final não foi nada do que a gente pensou. Entendi. Pois pronto, vamos ajustar, né, tudo isso. Eu coloquei para vocês pensarem, pessoal, 2 temas, ó. Tá no slide, tá no material. Esses 2 temas nós vamos trabalhar na próxima semana, viu? São os 2 inéditos, tema inédito. Olha o tema, ó. Educação socioambiental e responsabilidade coletiva no espaço escolar. Olha que tema legal. Educação socioambiental e responsabilidade coletiva no espaço escolar. Isso é bom, viu? Ele é um tema muito bom que vai trabalhar com a questão... Vocês viram aí na Copa, né, os japoneses, né, quando terminaram, eles recolhendo os copos plásticos, né, deixando nada sujo. Como eles têm uma consciência ambiental, não é para dizer que são os melhores, né? Mas isso aí chama-se consciência ambiental. Olha, eu fico admirado, tenho um filho de 4 anos, tenho 3 filhos, né? Mas o mais novo de 4 anos, como as professoras ensinam coisas que a gente nem ensina eles em casa, não ensina ele em casa. Ele pegando ali o papelzinho do bombom, foi lá no lixo, no lixeirozinho, colocou, né? Pede obrigado, com licença, né? Por favor, né? Então, ele tem essa ideia. Essa parte aí, da educação socioambiental, ela tem que ser trabalhada desde com a criança, né? Ela está lá nos anos iniciais. É um tema bom. O que vocês acharam desse tema? Legal? Aí eu fiz as perguntas, coloquei 3 textos, ó. Aí aqui eu coloquei a situação problema que vocês vão fazer, ó.
Em uma escola pública, professores perceberam o aumento do desperdício de água, o descarte inadequado de resíduos, a falta de cuidado com os espaços coletivos e o pouco envolvimento dos estudantes em ações de preservação ambiental. Diante disso, a equipe pedagógica decidiu elaborar atividades didáticas interdisciplinares sobre educação socioambiental, sustentabilidade e responsabilidade coletiva. Com base na situação problema e na leitura dos textos motivadores, elabore um texto dissertativo argumentativo, respeitando os direitos humanos. Primeiro, discuta a educação socioambiental como desafio social e educacional no Brasil. 2. Aborde os impactos da falta de consciência ambiental nas relações estabelecidas no contexto escolar e comunitário. E 3. Apresente ao menos uma proposta de atividade pedagógica para promover atitudes sustentáveis e fortalecer a responsabilidade coletiva. Olha o tema 2. Educação para as relações étnico-raciais e combate ao racismo no ambiente escolar. Olha a situação problema. Em uma escola pública, professores observaram que alguns estudantes reproduziam comentários racistas, faziam brincadeiras ofensivas sobre cabelo, cor da pele e origem cultural, além de demonstrarem pouco conhecimento sobre história e a cultura afro-brasileira e indígena. Diante disso, a equipe pedagógica decidiu planejar atividades didáticas voltadas à educação para as relações étnicos raciais. Com base na situação problema e na leitura dos textos motivadores, elabore um texto dissertativo argumentativo que, respeitando os direitos humanos. Número 1. Discuta o racismo como desafio social e educacional no Brasil. 2. Aborde os efeitos do preconceito racial nas relações estabelecidas no contexto escolar. 3. Apresente ao menos uma proposta de atividade pedagógica para combater o racismo e valorizar a diversidade étnico-racial na escola. O que é que vocês acharam dos dois temas? Está legal os dois temas? Estão bons? Pois esses dois temas nós iremos trabalhar, pessoal, na próxima aula, viu? Nós vamos analisar, viu? Pronto. A gente vai analisar, Emanuel, vamos trabalhar esses dois temas, viu? E aí nós vamos, eu vou colocar uma estrutura para a gente poder fazer. Beleza, pessoal? Vocês gostaram da aula de hoje?